O elefante todo mundo vê. Agora a formiguinha, ninguém quer ver. E é ela que vai destruir tudo, entendeu? Sim. Se você deixar crescer. Então, eu sempre tive aqui no detalhe, mas está funcionando esse processo, você vai reavaliar? Vou, porque não é estático. Às vezes, nos melhores momentos da empresa, eu falava, agora a gente vai rever tal coisa. Mas por que está funcionando? Agora é a melhor hora. Porque no momento crítico, você não tem cabeça, tempo, energia para dedicar para a melhoria. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo aqui a gente. Sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo Óbvio. Hoje eu tenho o prazer de receber a Adriana Mioto, que foi a minha primeira chefe. Quando eu tive um tempo, né, que eu saí da empresa da família e eu fui para o mercado. E eu trabalhei 1 ano e pouco dentro da empresa da Adriana, que é uma empresa de banco de couro automotivo. Eles trabalham, além dos bancos de couro automotivo, eles também têm uma linha de lojas de bancos de couro, de acessórios. Mas antes de falar um pouco mais dela, vou deixar ela se apresentar. É um prazer enorme ter você aqui hoje. Uma pessoa que eu aprendi tanto, que eu tive, assim, foi uma troca muito boa. Até nos bastidores eu tava falando, né? Eu falava para as minhas funcionárias, eu falo assim, a gente sempre se espelha em alguém para fazer a sua liderança. E eu sempre falava, eu me espelho na Adriana, porque a sua liderança era uma liderança, assim, muito humana. Né? Então, eu tenho um prazer muito grande, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. E eu queria que você se apresentasse aqui pra gente, para as pessoas que estão assistindo a gente. Quem é a Adriana Mioto? Bom, nossa, Adriana Mioto, muita coisa. Vai falar. Temos tempo, aquela? Tem tempo. Mas, primeiro, eu quero agradecer, né? Boa tarde, boa noite, bom dia também. E dizer que para mim é uma honra, né? Tá aqui, e é um presente, né? E assim, primeiro, a Adriana foi sua primeira chefe, que assim, do jeito que você fala, né? Parece que eu te ensinei, mas eu acho que eu aprendi muito, porque assim, receber uma pessoa do seu porte profissional, com a bagagem que você veio, é um presente, né? Então, a gente aprendeu muito. Eu não recebi uma primeira funcionária, eu recebi uma empreendedora. É verdade. Né? Então, é muito diferente, né? Então, eu posso dizer que você foi a única que eu recebi que era uma empreendedora, né? Então, que pôde me ouvir, entender o que eu dizia de uma outra forma, né? Então, foi muito rico, foi uma troca muito bacana. E a Adriana é uma mulher de 51 anos. Que não aparenta, diga-se de passagem. Acho bom. A gente trabalha para isso, inclusive, né? Mínimo, né? Que pode acontecer. E sou de origem nordestina também, né? Como você, né? Sim. Minha família é toda pernambucana. Sou muito grata por essa origem, pelos meus parentes, minha família que vem dessa força nordestina, que traz essa coisa do trabalho para a gente, do enfrentamento, né? E sou mãe de 2 filhos, né? Eu tenho o Érico, que domingo agora, dia 24, faz 30 anos. Gente, como é que pode? Eu tô muito velha que eu conheci o Érico pequenininho. Então, assim, que são os meus maiores tesouros, o Érico e a Heloísa, que tem 20, né? No meio do ano já faz 21. Ai, meu Deus. Então, são os meus tesouros. E a Adriana é isso, é uma mulher que está na busca de crescer, aprender. Se desenvolver sempre, né? Quando a gente fala um pouquinho do seu movimento empresarial, né, Adriana? Você falou, eu tô... o que eu sempre gostei muito do seu movimento é que você sempre foi uma pessoa muito aberta. Muito aberta a ouvir, a aprender e saber e outra coisa que eu gostava muito do seu processo é que você sabia diferenciar muito essa questão tá bom, essa pessoa me deu essa opinião, mas o que faz sentido para mim ou não? Isso. Entende? Então, você é uma pessoa que tem um senso crítico muito apurado. Eu sempre tive essa percepção, né? Então, assim, quando eu falava da questão da liderança, era muito sobre isso. Porque quando a gente chegava lá para falar alguma coisa para você, entrava na sua sala,
Porque a Adriana tinha uma sala que era compartilhada. Trabalhavam 4 pessoas com ela. Ela e mais 3. E daí a gente chegava lá, às vezes, com aquela cara de desespero. E ela sempre calma, gente. Era uma calma... Por fora. Por dentro. Só eu sei. Autocontrole. Autocontrole. E a gente desesperado. O circo pegando fogo, ela ouvindo tudo pacientemente. Ela... Cadê a outra pessoa? Né? A confusão ali. O que tá acontecendo? Daí ela escutava todo mundo. E daí ela tirava a conclusão, né? Nunca era ouvia e só deixava. Então tinha muito essa questão do ouvir todo mundo. Isso. E teve uma frase que você falou para mim uma vez. Adoro, porque depois eu não lembro, aí eu aprendo de novo. Vocês me passam, eu falo, nossa, eu tenho que fazer isso. Ótimo, adoro. Que foi o seguinte, tinha uma funcionária lá, nossa, aquela menina me desafiava horrores. Eu não lembro mais o nome dela, mas... Eu lembro, mas não vou falar. Então, você lembra? Horrores. A gente não vai falar. A gente não vai falar sobre isso. Não gosto de expor. Ela ficou acho que uns 15 dias lá e ela me afrontava de um jeito e daí eu entrei na sala soltando maribondo. Daí você olhou pra mim e falou assim, Luana, ela é boa? Daí eu falei, mais ou menos, que não sei o que. Ela falou, Luana, como é o trabalho dela? Olha, eu tenho mais de 300, acho que na época eu tinha uns 320 funcionários na fábrica. Você falava assim, Luana, tem 320 funcionários da fábrica. Desses 320, se eu gostar de 30% é muito. Não é sobre gostar da pessoa, é sobre o que ela desenvolve. Mas você precisa aprender a tratar bem. Não é sobre a pessoa, é sobre o que ela te entrega. E o gostar é um bônus. Aí eu parei, aquilo pra mim bateu que nem um tijolo, né? Eu parei, olhei, eu falei, é real. Ela falou, então eu quero que você vá lá. Daí você falou pra mim, você vai lá e observe a tarefa dela. Se ela entregar a tarefa direitinho, você vai ter que aprender a lidar com esse jeito dela. Porque a gente tinha uma... Nossa! E a gente tinha uma dificuldade de pôr, porque a gente trabalhava com atendimento ao cliente, né? Eu fazia a gestão do atendimento ao cliente. E era algo que era muito... Não era um simples atendimento ao cliente. Não. A gente fazia o recebimento dos pedidos dos bancos de couro. E esses pedidos eram muito específicos. Muito detalhado, Se você errasse um negocinho, o circo pegava fogo. Você fazia o banco todo errado. Então, assim, era muito complicado a questão disso. Então, assim, tinha que ser uma pessoa extremamente atenciosa. Ela tinha que ser uma pessoa que sabia lidar com o cliente. Ela tinha que ter muitas qualidades ali para poder fazer um bom trabalho dentro do atendimento ao cliente da Corotop. Então, e tinha colocado essa posição. Ela falou, então, você vai lá olhar... Se ela trabalha direito. Depois o gostar a gente vai resolver depois. Porque não é sobre gostar. E daí eu levei muito isso pro meu processo de gestão, entendeu? Porque assim, como que... Eu acredito que dentro das empresas, o que é mais difícil é o gerir pessoas. Sim, com certeza. Então, assim, você tem... Hoje na Corotop tá em torno de quantos funcionários lá? 180, mais ou menos. Sim. Mas a gente chegou a ter 450. Você pegou uma fase... Eu peguei naquela fase que estava... Porque hoje também a questão da industrialização mudou bastante. Mudou muito, né? Porque... A empresa tem 24 anos que eu trabalho, né? Na empresa. Então, muitas coisas, muitas fases diferentes. Não, eu lembro que quando eu saí o formado... Quando eu voltei lá para visitar você, eu falei, gente, a fábrica é toda diferente. Tá tudo diferente. Mudou muito rápido, a gente nunca passou 6 meses iguais. Eu falo, né? Quando começou aquela coisa das pequenas empresas, que falava que... Como que chama a pequena empresa? Que o pessoal fala que Não, chama de startup. Começou aquela startup. Eu falei, gente, a minha empresa é uma startup. Sempre foi, porque todo mês tem uma coisa diferente acontecendo. A gente está implantando alguma coisa, está trazendo uma novidade. Eu acho que esse dinamismo fez a gente crescer. Mas esse olhar para as pessoas realmente é muito importante. E eu sempre tentei fazer essa ponte, né? Principalmente nos conflitos, porque o julgamento é muito fácil, né? Então, sempre que alguém... E você foi muito desafiada porque você veio e você chegou num nível acima de quem estava, né? Tanto da bagagem que você trouxe, e as pessoas não entendiam. Por que ela sabe? Onde ela estudou? Mas não é isso. Você estudou na prática. Você trabalhou na empresa da sua família. Então, quando você entrou lá, por mais que o negócio fosse totalmente diferente, você entendia o que era uma empresa familiar, que é muito importante, porque tem muita diferença. Que antes de trabalhar na Corotop, eu trabalhei 15 anos em multinacional. Então, é muita diferença.
a política, o jeito de lidar. Então, você já entrou sabendo disso e conhecendo muito de empresa, né? Sim. Então, você teve que se adequar ao produto, a outras características da empresa. Então, Mas as pessoas... a estrutura empresarial a gente sabia como funcionava, né? E aí as pessoas não aceitam, né, quem vem assim melhor. Sim. Então, tinha muita resistência, né? Que eu, como a sua líder, eu não podia vencer por você, né? Sim. Eu tinha que passar pelo sabia processo, o que estava né? acontecendo, sabia que era, às vezes, até uma sacanagem com você, né? Que eu não achava legal, mas que eu tinha que conduzir isso de uma forma que você conseguisse vencer, né? Até para você aprender aquilo. Você fazia uma gestão muito apoiadora, no sentido de, eu sei o que tá acontecendo, que a galera tá tentando te derrubar, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, mas quem tem que ir lá no afronte, de uma certa forma, e não era um afronte de brigar, mas no afronte de dizer, esse local aqui é meu. De se posicionar. De me posicionar, tinha que ser eu. E não é que eu estava sendo conivente ou largando. Não era isso. Eu acho que o exercício é muito importante, porque a hora que você vence, é muito gostoso. Então, você se torna você vai para um outro nível de profissional, quando você vence um desafio assim. Porque a equipe sempre vai te lançar desafios. Tem a pessoa que não quer você, tem a que não sabe. Mas esse olhar de não julgar, porque assim, na verdade, você estava sendo julgada. Sim. Então, você não podia devolver com a mesma moeda, né? Sim. Você tem que olhar e falar, olha, o que essa pessoa tem de bom? Ninguém é completo. Não. Ninguém nunca é completo, né? Então, eu realmente sempre busquei olhar cada um, olhar detalhe, olhar cada um, o que tem de bom e onde que a gente consegue conduzir, trocar de... Às vezes eu trocava de área, sabia? Não, essa pessoa tem mais habilidade aqui. É atenção mesmo, é olhar para cada um. E olhar a particularidade de cada um, né? Sim. Eu acho que tinha muito isso ali dentro, né? E uma coisa que era muito bacana, que era o seguinte, que quando eu entrei lá na Corotop, a ideia era de trazer todo o movimento de organização para o setor, né? E eu sempre fui... Hoje as pessoas até falam que eu sou a doida do processo, né? Mas eu já vejo, já não é de hoje, né, Adriana? A doida do processo. Mas eu gosto também. Né? Eu sou do Excel, era do Excel, né? Aquela coisa de pensar. Mas é organização. Organização. Então veio muito essa questão de ser a doida do processo. E eu cheguei para trazer isso. E quando eu fui para fazer os processos, você tinha que mudar. Você não ia mudar só o processo dentro do atendimento ao cliente. Você acabava respingando em outros setores. Porque para você mexer aqui, o atendimento ele entrava diretamente com o financeiro, porque você mudava alguma coisa e podia impactar no financeiro. Na logística era o que a gente mais impactava. Nossa, o pessoal da logística queria ver o cão, não queria me ver. A gente trazia muito movimentos para a questão da logística também. Então, assim, teve todo até criar esse movimento mesmo, das pessoas entenderem que eu não estava ali para prejudicar ninguém, era só para melhorar o processo mesmo que a gente queria ali dentro. Foi um caminho. Eu lembro da primeira vez que a gente fez um treinamento, eu fiz o treinamento para a equipe de logística, né? Aí eu lembro do Fábio. O Fábio era o diretor financeiro ainda lá. Ele não era financeiro, ele tá na fábrica, né? O Fábio falava assim para mim, e eu super animada com o treinamento, fazendo, daí na hora de ir embora ele falou assim, Luana, ele é mó bonzinho, o Fábio é maravilhoso, ele falava assim pra mim. Só fala no final, assim, depois quietinho, de canto. Daí ele chegou assim, eu descendo no carro, ele chamou, Luana, no carro, ele me pegou no estacionamento, ele falou, Luana, boa sorte amanhã, tal, tudo, mas não vai com muita expectativa, porque ele já conhecia, ele tava com a galera da logística, né? Não vai com muita expectativa. Por quê? Porque a gente não sabe como eles vão reagir, porque vai vir mudança, nananã. Aí por quê, Fábio? Ele falou, não, é só isso, porque assim, vai ser bom, eu sei que você vai entregar um negócio bom, mas não vem com muita expectativa. Aí eu falei, tá bom, aí saiu. Quando tá bom nada, né? Porque a gente não entrega sem expectativa, não adianta, né? Tem que ir, vai com... Eu vou fazer o negócio direito. Aí a gente fez o treinamento, foi até num sábado, a gente fez esse treinamento no sábado, com o pessoal da logística, e foi muito legal. Foi muito legal. E daí eu coloquei um videozinho do Nemo, que eu falava, gente, a gente precisa se ajudar. Eu trabalho em equipe. E daí mostrava assim no Nemo, na hora que passou a Dory lá do negócio,
vamos juntos caminhar, vamos juntos, né, para poder tirar ela. E daí eu passava, quando eu descia na fábrica, o pessoal da logística falava, vamos juntos caminhar, vamos juntos caminhar. Então teve muito legal. Foi muito legal. Marcou. Marcou. Foi importante. Foi importante. Então, esses movimentos que... todo o processo, né, de mudança dentro da empresa é algo que traz... é muito desafiador, né? E daí, como que a gente lida com isso de uma forma que precisa trazer os impactos, que precisa mudar, porque a gente precisa que a empresa evolua, mas como que você também traz o impacto que não seja doloroso, né? Eu sempre trabalhei muito mudança, né? Eu estou Sim. sempre implantando sistema, eu acho que gosto muito de organização, né? Eu acho que a gente não pode se acomodar e falar assim, é assim, não funciona, aquela história de falar, é assim que faz e ponto. Eu sempre fiz assim. Quando eu escuto um profissional falar assim... Chega a dar um negócio, né? Não, eu trabalho assim há 10 anos. Eu tenho vontade de falar assim, que pena, né? Porque eu acho que você tem que aceitar mudanças. Inclusive, hoje é muito mais dinâmico, né? Do que quando eu comecei. Mas... as mudanças, assim, eu entro mesmo para fazer a mudança, né? Você tem a parte que você tem que vender esse projeto para a equipe, né? É isso mesmo. E a maioria não compra de início, porque toda mudança tira do conforto. Sim. Por mais que você fale, olha, vai ter um benefício, e realmente, meu olhar é assim, eu não vou fazer uma implantação, uma mudança de processo, procedimento ou um sistema que não traga benefício para quem vai operar. Sim. Né? Porque, assim, eu faço questão de conhecer a minha empresa, saber como é que funciona, como é que a pessoa vai lidar com aquilo, né? E se aquilo vai agregar mesmo. Não é aquela coisa que acontece muito, que a pessoa compra um sistema e acha que ele vai resolver a vida da empresa sozinho. Não existe isso. Não existe isso. E você tem que ser um gestor que faça essa ponte, de olhar o que você tem aqui de ferramenta, informatizar. Eu sempre trabalhei muito informatizando. E se isso se adequa ao que você precisa e a sua equipe, né? Sim. Não é só, não, eu quero que isso funcione, mas a sua equipe está pronta para isso? Está madura? O que você tem que trabalhar na sua equipe para acertar? O que está faltando ali para a gente trazer todo esse movimento de mudança, né? Então, a primeira coisa é você ter esse olhar, definir e, de preferência, que a equipe participe disso, né? Trazendo, primeiro, qual que é a dor que a gente vai curar aqui com esse Você movimento. traz o pertencimento para eles, né? Depois, chega a hora que eles começam a cansar, porque dá trabalho. Tá. Porque você tem uma rotina acontecendo e você está implantando uma outra coisa. Então, começa a ter os boicotes. Ah, não, isso aqui não funciona. Ah, não, esse sistema não vai. Né? E eu falo, não vai ter que entrar. Isso aqui a gente vai ajustar. Então, a insistência, a persistência, que também é uma característica minha, às vezes, como eu falo, tudo é a dose, às vezes é bom, às vezes não. Faz eu vencer essa outra etapa que eu falo que é a arrebentação, que você tem que passar, porque aí essa parte dolorosa da mudança, de trabalho, que dá mudar, que todo mundo, que mesmo quem comprou quer fugir, começa a criar problema, você tem que vencer, é muito de presença mesmo. Depois que vence, é maravilhoso, porque aí todo mundo começa a sentir o resultado da mudança, né? Mas você não pode desistir. Sim. Então, tem muito projeto que você desiste no meio do caminho, porque a própria equipe, às vezes, boicota, não é nem consciente, às vezes, sabe? É assim, tenho meu trabalho hoje, tenho minha rotina, aí vem essa outra rotina aqui, ou essa mudança, que dá trabalho. Eu não tô acostumado, né? Então, eu, como gestora, eu sempre tentei movimentar meus colaboradores, né? Eu falo que eu tenho que inventar, eu tenho que trazer coisas, eu tenho que trazer novidade, eu tenho que trazer melhorias, né? Eu tenho que trazer eles para um movimento, né? Porque o administrativo, ele fica muito estagnado se você deixar. Sim. Né? Eu sempre tento tirar do automático, sabe? Então, é assim, é um contraponto, né? Que você fala assim, poxa, eu gosto de organização, métodos, processos, revejo, sistema, informatizar, mas para mim isso é para deixar uma rotina boa, leve e eficiente.
Sim, Esse é meu objetivo. Deixar o dinamismo, né? Isso. Então, acho que o que a gente sempre procurou ali dentro da Corotop era o dinamismo. Sim. Então, assim, como que eu faço isso daqui que é complexo? Porque o trabalho de vocês não é nada fácil. Não. É muito complexo. Muito. Então, assim, se você for entender o que... Daí, falando um pouquinho mais do que é a empresa, né? Eles fazem banco de couro de carro. Ah, beleza, fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil. Não. Cada carro tem um modelo de banco. É. Aí, cada banco, a pessoa tem uma ideia maravilhosa de botar furinho, botar enrugado, gente. Cor da linha, bordado. Personalizado. Então, assim, cada movimento... Você pensa que um carro é um negócio... Não é, Não. gente. Um carro pode ter até 400 partes, né, de couro para ser costuradas e não sumir lá no final. No final. Então, assim, eu lembro que quando a gente entrava na linha da fábrica, porque, assim, os cortes de couro da Corotop são todos automatizados, Sim. né? A corte a laser ali. É uma faca. É uma faca, mas né? é automatizado. Mas quando você olha, parece laser aquilo, né? O jeito é que muito ele rápido. é muito rápido. O formato do corte, tudo aquilo. E daí, assim, é quase 400 peças para fazer, né? E daí tinha todo um movimento, assim, estrutural, de processo mesmo, né? O processo, então, corta aqui, que vai para cá, que vai para cá. E daí vem o banco passa por ali. Assim, é um processo de fábrica mesmo, muito complexo. Meu desafio sempre também foi esse, porque a gente tem varejo, loja, serviço, né? E fabrica. Então, a gente tem todas as dinâmicas, importa, exporta. E... você não pode desconectar, né? Então, assim, quando a gente foi desenvolver o sistema, né? Graças a Deus eu consegui sempre boas parcerias de sistema, de equipe, eu já coloquei a produção junto. Não dá para você falar assim, não, eu tenho um sistema administrativo ótimo, mas tem que falar com a produção, tem que falar com vendas, tem que falar com o varejo, tem que falar com o atacado. Então, esse foi um desafio grande que eu tive que aprender coisas, né, que é a produção, mas assim, a produção para mim é uma coisa mágica, né? Eu acho lindo aqui, é mesmo. Adoro ficar lá no meio. Você também gostava? Eu adorava. Né? A sua sala, da época que eu trabalhava, a gente tinha um vidro, olhava e falava, gente, é lindo, olha a produção lá embaixo, era lindo. Então, eu realmente me meti ali no meio, né, da liderança e de quem sabia muito mais que eu, claro, para entender e montar os processos. Então, tudo a gente desenhou o processo. E isso facilitou o treinamento da equipe, né? Qualidade, a gente implantou ISO, né, em 2006. Então, tudo isso funciona muito, porque é o que eu acredito. Quando eu falo de rotina, processo, procedimento, sistema, informatizar, não significa que eu quero robotizar as pessoas. Não. É ao contrário. Eu falo assim, a rotina, ela tem que ser clara. Isso vale até para nossa casa. Você tem que saber como vai ser, o que vai ser o dia, como vai funcionar, quem faz o que na casa. Isso tem que ficar muito claro. Tudo que é rotina, se não tiver claro, não tiver organizado, vira um peso gigante, vira uma bola de neve. Vira um peso em vez de um processo, né? Por quê? Porque a rotina... O que a gente tem fora da rotina? Então, você organizou a rotina, você tem tempo para criar e para resolver problemas. Porque o problema sempre vem. Sim. Né, teve um imprevisto, né? Eu brinco, não, e é verdade, eu falo assim que ser empresário é que nem brincar de banco imobiliário, né? Você acorda um dia, sorte, né? Vendeu bem. Azar, quebrou seu carro lá não sei aonde, bateu o carro, perdeu uma venda. Então, a gente tem que lidar com isso, vai acontecer. Então, o gestor ele tem que estar com uma rotina muito bem estruturada para ele, para a equipe, para que a gente possa conduzir melhorias e lidar com o que vai acontecer para frente, você não sabe, né? Porque senão você fica só apagando incêndio. Se você não tem essa rotina organizada, os processos, você vai ficar apagando incêndio o tempo todo. Sim. Eu acredito muito nessa questão do processo, que é isso, porque daí, por mais que tenha problemas, porque sempre vai ter dentro da vida empresarial, você consegue gerir isso, porque a sua rotina e os seus processos estão muito organizados. Sim. Entendeu? E tem em alguns movimentos empresariais mesmo que a gente tem, eu lembro quando na Adevaldo, a gente tinha já processo para quando der ruim. Sim, você tem um plano B. Você tem um plano B para quando dá ruim. Então, assim, a gente tinha frota, plano de contingência. A ISO já também traz isso, né? E o processo da ISO de vocês, eu lembro que eu tava lá ainda, quando acho que a primeira implementação do ISO ainda estava lá. Uhum. Gente, é um negócio que para você fazer
respira, porque é muito detalhe, né? O detalhamento do ISO é um negócio muito... E a gente, assim, na época que a gente fez, estava aquele boom, né? Todas as empresas fazendo, mas tinha muita de fachada, né? E a gente não. Eu falei, olha, eu quero fazer para que sirva para mim, para que eu use, né? Com a minha equipe. Seja usual, né? Então, não adianta eu pôr lá no papel bonito e não funcionar, né? Então, assim, eu tinha, nas primeiras auditorias, meus funcionários choravam. Imagina, o pessoal da produção não sabia o que era uma auditoria. Sim. Né? Então, os 10 primeiros anos de auditoria, eu acompanhava o auditor, eu ficava do lado do auditor. Sim. Sabe para quê? Para ele tratar bem meu colaborador. É o mínimo, né? Porque eu já peguei auditor que chegava assim, qual é a política de qualidade? Fala aí. A pessoa da produção tremia. Coitados, né? Eu falei, não, peraí, o que você precisa saber? Não é isso, né? Qualidade não é isso, né? Primeiro que a gente tem que respeitar, entender onde cada um tá e o que cada um faz, né? Um auditor tem que entender isso. E não decoreba, né? Isso tem que eu pegava na mão, olha, tinha uns que choravam, falavam, mas você vai conseguir, vamos lá, tô aqui. Vai dar certo, você sabe fazer, só mostrar o que você faz. É só mostrar o que você faz com qualidade, você é um ótimo colaborador. E aí, na segunda auditoria, hoje, a gente faz auditoria, nem parece que tem auditoria. Hoje não, depois de uns 12 anos, assim, o pessoal já sabe, vai ter auditoria, não tem sabe, assim, ai meu Deus, não, porque a gente, é normal, é uma rotina. Porque tá dentro da cultura da empresa, né? Isso. Então, assim, apesar de ser uma empresa familiar, é uma empresa que é muito estruturada para assim, hoje a gente vê algumas empresas familiares que cresceram muito, mas é algo muito desordenado. Sim. A de vocês, não. Tem vocês criaram um processo, uma organização, todo um movimento dentro, tanto da fábrica quanto da parte administrativa, financeira, é muito, muito, muito alinhado. Sim. Então, assim, igual você falou, quando eu trabalhava no corporativo, é totalmente da empresa familiar. É totalmente, mas vocês criaram um movimento ali para dentro que ficou muito, muito, muito organizado mesmo, né? Então, essa minha bagagem para a gestão, que eu trouxe uma bagagem de quem trabalhou numa multinacional, e tinha muito esse choque, né? Tem coisas que eu ouvia que era assim, você acha que aqui é uma multinacional? Eu falava, não é ainda, mas vai ser. Olha, maravilhoso. Entendeu? Visão de futuro. Né? E outra, assim, nós somos a maior empresa do segmento da América Latina. Não tem ninguém que faz o que a gente faz. Não tem mesmo. Do jeito que a gente faz. Né? Então, eu tenho que ter orgulho disso. E, assim, outra coisa, eu sempre preparei minha empresa para não depender de mim e para desenvolver qualquer outro tipo de produto. Então, nós somos desenvolvedores de produtos, tanto de couro e tecido, corte e costura, nós somos uma confecção também. Sim, entendeu? Sim. Porque o mercado muda muito. Então, eu preciso ter, e eu sempre trabalhei isso com a equipe. Gente, eu não sei se você lembra, na época que você estava, a gente estava fazendo cadeira também. Sim. Aí dá aquele boom. O pessoal só faz o banco. Aí, quando entra a cadeira, eu falo, não, gente... É trabalho, a gente vai fazer e vai dar certo. Está estruturado o processo, né? Os processos se encaixam, tem a ver, não é um carro, mas é corte, é costura, né? Sim. É a produção, então a gente vai conseguir administrar isso. Então é outra coisa que é uma luta a vencer. Mas essa parte com pessoas, que eu vejo que hoje eu procuro muito apoio e é muito difícil gente que goste de acolher quem chega. Sim. E de treinar quem chega. Você fala, tem uma área de treinamento. Não, o setor que está vindo, e você sabe bem, tem que receber bem a pessoa, tem que entender que ela vem para agregar. Sim. Né? Não como uma ameaça, né? Porque a maioria das pessoas, das empresas, quem está chegando novo é como se fosse alguém que estivesse entrando para ameaçar o lugar dele ou trazer algo que não vai agregar. Né? Eu acho que na nossa empresa não tem isso, essa puxada de tapete que, por exemplo, na multinacional é o tempo inteiro, né? Você está sempre... Alguém está querendo o seu lugar. Jogando isso aí um sabãozinho é ali, uma política bem complicada. A familiar, você quando tem um olhar assim presente, que nem nós temos, de donos, você não deixa isso acontecer, né? Sim. Você consegue ver. Eu, por exemplo, eu sou assim, falou mal de uma pessoa, eu nunca vou ouvir. Eu vou falar assim, peraí, quero entender o que está acontecendo. Era isso mesmo. Não era? Então eu falo assim, se está falando do José, deixa eu ver o que é o José. Bom, quem ele é, o que ele faz. Deixa eu ver se o problema é o processo dele. 90% não era o José. É o processo anterior que vem errado ou atrasado, e aí encalha nele, e ele não sabe dizer ou cobrar e falar, poxa,
a falha veio anterior, né? Ou o próprio processo dele. Poucas vezes a pessoa que você tem que chegar, reorientar. Então, eu sempre saí como advogada mesmo. Falo, ó, vem cá. E a minha mesa era assim mesmo. Tinha outra pessoa que falava para mim, falava assim, só falta ter um lenço, né? Tem que ter um lenço aqui, porque... Gente, era muito engraçado. E a minha filha era muito engraçado. Minha filha até hoje, ela fala, mãe, as pessoas te veem e já choram, né? Eu falei, eu não sei, eu acho que eu devo causar isso, eu não entendo isso também. É porque a pessoa se sente acolhida. Quando a gente chegava lá, era um acolhimento. Porque a gente só ia pra lá quando a gente tava na última. Tipo, tá morrendo. Vamos lá pra sala da Adriana, que ela vai ter a solução. Então era isso mesmo. Então você se sentia acolhido. Então você tava naquele ponto, que você tava a ponto de estourar. Aí você chegava lá, você... Pode falar, com aquela calma, aquela doçura. Daí você começava a falar, daí começava a chorar. Aí daí você olhava, tá, mas e... Daí você vinha trazendo a clareza. Que eu acho que isso que é muito importante pro líder, né? Ele manter a calma. Porque hoje, a gente estava até falando no podcast aqui, anterior, sobre a questão emocional. Então, se o líder ele não tiver esse equilíbrio emocional para ouvir, filtrar, e daí entender o que realmente... Que foi isso que você acabou de dizer. Não, isso aqui não é do José. Isso daqui é o processo. Vamos olhar que isso não é o processo do José? Como é que chegou aqui com o José? Que às vezes a pessoa chega e não, tem que mandar o José embora. Não. Mas, poxa, olha aqui o para trás. Quando chega no José, é só o final. Essa política de cortar a cabeça, para mim, não funciona. Eu acho que eu até insisto demais. Hoje eu aprendi também que tem um time para isso, né? Eu insistia muito, me doía muito demitir uma pessoa. Muito, sofri muito. E só depois eu comecei a entender, falei assim, não, mas essa pessoa já fiz tudo o que tinha que fazer, não se encaixa, ou não quer, né? Geralmente, quando não encaixa, quando você tem essa gestão próxima, familiar, que você quer que a pessoa dê certo, ela só não se encaixa se ela não quiser. Exatamente. Porque eu dava opção, mudava de setor, fazia treinamento, estava ali à disposição. Então, e quando a pessoa não quer, é melhor que ela saia, porque ela pode ter uma outra oportunidade, se encaixar melhor em outro lugar. É o que eu sempre falo, né? Você mesmo como saiu, gente, não tem só a nossa empresa. E eu fico muito feliz quando a pessoa sai por uma coisa melhor, de verdade. Eu não sou aquela líder que, nossa, você me abandonou, nunca mais eu vou olhar para sua cara, de jeito nenhum. Muito, a gente tem contato até hoje. Continuo com orgulho de você, continuo agradecendo, né, com gratidão. É isso, eu falo, gente, é isso, porta está sempre aberta. Isso é muito gostoso de você receber, né? E eu, quando saí de lá, eu saí que eu fui morar fora, né? Fui morar em outro estado, mas eu só saí de lá muito por conta disso, né? Porque eu que fui para outro estado, para Recife, mas assim, eu gostava muito, apesar de ter acho que teve muitos desafios ali, mas eu aprendi demais. Eu falo que muito da minha liderança veio dos aprendizados que eu tive na Corotop. E isso daí e era muito legal, porque tinha muita semelhança. Em que sentido? A gente tinha lá no chão de fábrica muitos homens, tinha mulheres também, tinha bastante mulheres, mas muitos homens. E o administrativo mais o feminino, as meninas. E na empresa na Devaldo lá também era assim. Então, como é que era gerir os homens? Porque é um gerir totalmente diferente do gerir mulheres. E como que você tem essa calma? Porque lá dentro da Devaldo era muito masculino, porque é construção civil, né? Então, era o pesadão. E era uma galera mais bruta. E em cima as meninas, que você tem que ter todo esse movimento que é diferente. Então, eu trazia muito isso seu, entendeu? Esse movimento que você trazia dentro da Corotop. E você sabe que eu nunca separei essa coisa de liderar o homem e a mulher, né? E essa dificuldade com, assim, a falar o pessoal da produção mais homem se era difícil. Eu acho que não. Eu tenho um carinho muito grande, né? Pela simplicidade, pela a força de trabalho, né, da produção. Para mim, assim, me motiva muito, né? Olhar o pessoal trabalhando. Eu acho lindo. Eu sentaria ali e também estaria junto, sabe? Eu não sei fazer, não sei costurar. Mas eu acho muito rico aquilo. Então, eu nunca tive essa dificuldade por eles serem homens. Porque, assim, eu vim do corporativo de multinacional, que ali é dificuldade. Porque ali é uma política onde você, como mulher, na minha época, principalmente, era muito abusada, né? Por ser mulher. Se é mulher, se é bonita, você não é inteligente.
Tinha muito essa Aí colocação, as né? mulheres te odeiam e os homens acham que, né, se pode tudo. Então, era muito mais difícil. Então, quando eu vim para um ambiente que é familiar, que as pessoas são mais simples, né, não usam Sim. terno, porque eu vinha daquele terno, né, É. do corporativo. E eu falei, isso é maravilhoso, é muito melhor de você lidar, né, porque é muito mais a rico. equipe era muito ajudadora, né? O Sim. pessoal da fábrica era muito ajudador, assim, eles são muito unidos e o processo era muito bonito de ver a fábrica, assim, porque eu achava muito redondinho, porque era muito esse negócio do processo mesmo. Vem aqui, o cor aqui, corta aqui, faz aqui, vem aqui. E quando dava algum problema, né, de algum banco que as meninas soltavam errado, eu descia lá na fábrica, né, desesperada, onde tá esse banco? Para tentar pegar antes de cortar. Antes de cortar. Eu falava, meu Deus. Cortou, já foi. E daí eu pensava, meu Deus, pra quem que eu vou vender isso depois? E daí era sempre aquele banco que era com a linha que ninguém compra, com um furo que ninguém quer naquele banco. Eu falava, gente, corre. E quando as pessoas me viam descendo, eu já falava, ixi, problema, onde foi que deu, Luana? Onde foi que deu? E assim, tinha muito esse processo de ajudar mesmo, né? Então, mas isso eu acredito que vem muito da gestão, né? De como era feito. E daí, o que eu queria perguntar para você sobre a gestão da equipe feminina. Porque, assim, tem muitos meninos, você fala que não faz essa diferença, mas a gente tem as mulheres ali também nesse movimento lá junto com todo mundo. Como mesclar esses dois movimentos entre eles? Então, eu acho que se eu fiz essa diferença ou faço, não é consciente. Eu não tenho isso, sabe? Eu olho mesmo a pessoa. Então, até quando vai contratar alguém. Ah, você prefere homem ou mulher? Eu falei, não, eu prefiro uma pessoa que queira trabalhar. Na verdade, dependendo da contratação, eu não olho o currículo. Então, eu gosto de participar da seleção, eu faço dinâmicas e você mesma, eu participei, porque eu quero sentir a pessoa, eu quero ver o comportamental dela, se ela está comigo, né? E se ela tem a ver com a minha equipe. Porque assim, quando eu vou contratar uma pessoa para uma área, eu falo, bom, essa pessoa vai se encaixar com a minha equipe, porque senão a equipe mesmo, ela põe para fora. E depois de uns anos, acho que depois de 10 anos, você começa a criar uma cultura na empresa. Depois de 10 anos de empresa, eu falei, puxa, minha empresa está criando uma cultura. E uma cultura geral, até de hábitos, de limpeza, de higiene. Porque a empresa tem um papel social gigante. Tem gente que não sabe usar um banheiro, que não sabe que não pode pôr um pé na parede, que não sabe que não pode jogar coisa no chão. E chega uma hora que a equipe ela evolui de um jeito que ela já não aceita quem faz coisa errada. Então, para mim, é muito bonito isso. Então, hoje, a própria equipe já mostra quem é bom ou não para mim. Porque eu não tenho esse tempo de proximidade hoje que eu pegava na mão das pessoas. Sim, era verdade. Né? Eu era muito mais nova, tinha mais energia, não sei como eu dava conta, tá? Não sei. Não, e com as crianças pequenas. Na minha época, as crianças eram pequenas ainda. Eu não sei, né? Tive muita ajuda da minha mãe e tudo. Mas a gente sempre teve muita atenção, né? Na parte da produção, o Alexandre sabia fazer todos os processos, também faz toda a diferença. Então, tudo que colocou lá, máquina e tudo mais, era para isso. Depois veio o Érico com toda uma gestão nova, formado em engenharia de produção. Então, a gente acho que a gente sempre uniu forças. Então, eu sempre olhei mesmo habilidades e dons. Então, teve uma época que era mais difícil trabalhar com mulher, que eu sentia mais dificuldade. Mas talvez fosse uma dificuldade minha, de lidar com o meu feminino, talvez. Né? Mas a minha filha trouxe muita evolução para mim nesse sentido, né? Porque o filho, a filha é um grande exercício. Então, hoje para mim é muito gostoso, né? Eu não tenho mais a mesma proximidade, sinto falta de sentar do lado, de treinar. Eu tenho outras pessoas trabalhando comigo que dão esse feedback. Eu fico muito feliz de poder ter contribuído de alguma forma com a evolução das pessoas, porque o que eu falo que a nossa empresa tem de melhor para oferecer é essa abertura, porque eu como funcionária, eu adorava aprender, saber, conhecer o que acontece antes de mim, depois de mim, qual setor, não ficar só naquela coisa, porque a multinacional faz isso com você, né? Te coloca num pedacinho e você fala, e o resto? O que acontece? Não, isso não é com você. Você só faz isso, né? E lá eu sempre abri, não tem segredo, você sabe quantas pessoas vão na nossa fábrica ver, tem segredo industrial?
Olha, nunca acreditei em segredo. Hoje, Fala se tem, tá aberto. muito mais. Hoje Se assim, tem, tá se eu não aberto. acreditava, eu falo assim, eu tava comentando essa semana. Eu falei, gente, não tem segredo, Sim. né? Depois da China, não tem, tudo se copia. Agora, o que não copia é a sua força de trabalho. É o seu empenho. Você ser você estar presente. Então, isso não você pode, na minha fábrica, tirar foto, copiar tudo, mas o espírito que a gente tem lá de trabalho, o braço dos donos lá dentro, a equipe, né, que é muito final, unida. Né, Adriana, tem toda uma questão também de atendimento. Sim. Então, vocês sempre prezaram muito a questão do atendimento ao cliente, do cliente sair satisfeito. Não era só o produto que tem que estar muito bom. A gente entregava em 48 horas um carro. Em 40... Não, e a loja que entregava no mesmo dia? Que você levava o banco de manhã e vocês ainda fazem ainda isso? Fazemos. Na loja de fábrica, a gente entrega em 3 horas, agendando. Você fica esperando uma sala VIP ou vai embora e volta em 3 horas, o carro tá pronto. Eu lembro que quando eu saí de lá, meus pais trocaram de carro e daí eu fui fazer esse negócio do banco no mesmo dia. Aí eu liguei lá, daí a Camila falou assim pra mim: pô, Luana, você sabe o trampo que dá fazer isso? Você tá fazendo isso? Aí eu sempre pedi, eu falei, pô, mas o carro tá lá na loja, não sei o quê. Ai, Luana, tipo assim, você implementou você sai e vai fazer isso. Então, assim, e funcionava muito bem, assim, a questão por quê? Por conta do processo, por conta da organização, da estrutura e da força de trabalho. Sim. Tinha tudo. Então, o que eu gosto muito de quando eu falo da Corotop é a linha de produção no sentido do ponto a ponto, desde o ponto de venda, a pessoa que faz o processo de venda, a atenção do processo de venda, quando entra dentro da fábrica para desenvolver os bancos, tem um movimento, e o final, a entrega final. Então, assim, vocês criaram uma expertise de negócio, e até por isso que hoje estão como referência América Latina. Por quê? Porque vocês tratam todos os pontos. Sim. Você não pode deixar nada para trás. Não tem nada, é isso aqui, né? E os pontos são detalhes, muito detalhes. E aí eu já ouvi também muito isso, assim, como crítica à minha forma de trabalhar. Você deixa passar os elefantes e fica olhando para as formigas. Né? Porque eu sou a mulher do detalhe, eu vou olhar ali, aquilo em você que você não percebeu, eu vou tentar perceber para te ajudar. Aquilo do processo. Porque o elefante todo mundo vê. Exatamente, essa é a minha frase. O elefante todo mundo vê. Agora a formiguinha, ninguém quer ver. E é ela que vai destruir tudo, entendeu? Se você deixar crescer. Então, eu sempre tive aqui no detalhe, mas está funcionando esse processo, você vai reavaliar? Vou, porque não é estático. Às vezes, nos melhores momentos da empresa, eu falava, agora a gente vai rever tal coisa. Mas por que está funcionando? Agora é a melhor hora. Porque no momento crítico, você não tem cabeça, tempo, energia para dedicar para a melhoria. Nossa, né? E isso é uma grande sacada, né? Então, assim, essa frase eu acho que é a frase do podcast. Por quê? O elefante todo mundo vê, a formiguinha não. E se você deixar ela trabalhando ali sozinha, ela vai derrubar o elefante. Derruba. Então, assim, essa questão que ele já sinalizou que a gente precisa finalizar ali, mas para a gente até falar um pouquinho disso, que apesar de ser uma indústria grande, ter todo o movimento, que o que faz toda a diferença do processo são os detalhes. Sim. Entendeu? E você sempre prezou muito essa questão do detalhe. E não só dentro do atendimento da indústria, mas nas lojas também, né? Então, quando você trazia o movimento para dentro da loja, tinha todo um detalhamento. Sim, até assim, a parte estrutural da loja, a parte de designer eu que fiz, a parte de mobiliário, o visual das lojas, então tem o cheirinho da loja, porque eu quero a experiência completa. Eu falo para os meus colaboradores, gente, olha, o cliente tem que entrar e sentir um cheirinho gostoso, tem que ter uma musiquinha gostosa, né? Tem que ter um cafezinho bom. Isso tudo é marca, né? É desenvolvimento de marca. E trabalhar os sentidos mesmo, né? Porque você vai fazendo o cliente se sentir acolhido e numa experiência boa. Na fábrica é maravilhoso, porque o cliente que vai na nossa loja de fábrica, ele tem uma experiência memorável. Ele nunca vai ter essa experiência em outro lugar, de conhecer como produz um banco de couro.
né? Como é o processo, porque é muito bonito de ver, né? Como corta, mesmo. como costura, como monta. Então ele sai de lá muito feliz, porque ele aprendeu encantado, né? É muito encantador. gostoso. Eu me encanto até hoje, né? Então... mas é encantador, né? E aí, quando eu fui conhecer a fábrica nova, eu entrei lá e falei, gente, como ficou maravilhoso isso daqui. Porque tem todo um movimento mesmo ali dentro. Então, é um encantamento. Você cria uma experiência ali dentro, né? Você fica 3 horas ali esperando, mas não é... É 3 horas diferenciadas que traz para esse movimento, E a gente né? tem uma equipe maravilhosa, né? Que a gente tem, como eu disse, o gestor ele tem que sempre movimentar a equipe positivamente. Nos piores momentos, quando tá sem pedido, baixa de pedido... Eu falo, gente, agora a gente vai aproveitar para arrumar a casa. Sim. Vamos arrumar o estoque, vamos arrumar aquela área, vamos ajeitar aqui. Mas a gente precisa se ocupar desse movimento de melhoria, porque vai melhorar depois. Sim. E quando melhorar, eu não consigo fazer esses ajustes. Então, quando a coisa está assim, todo mundo se assusta e se desmotiva. Às vezes fala, puxa, cadê os pedidos? Cadê cliente? Porque é isso, a gente vive, né, numa... E a gestão inteligente, né, Adriana? Porque toda empresa tem a sua sazonalidade, né? Sim. Então, assim, na hora que a gente sabe que ali não vai ter tanto movimento, é a hora de ajustar. É a hora de testar, ver se ali dá certo ou não. Ai, gente, eu queria ficar aqui mais uns 3 dias falando com ela, é muito assunto. A gente vai sair daqui e vai tomar um café. A gente vai sair daqui, a gente vai tomar um café, porque é muitos Certeza, anos. porque a gente tem muito para falar. Adoro, aprendo muito. É muitos anos aí sem se ver, né? A gente tem uma troca muito, muito gostosa. Então foi um prazer imenso ter você obrigada, aqui. Também adorei. Tô até querendo ficar mais, mas ele não deixa. Ele já olha, falou que não, essas mulheradas falam muito. Tem que ter um homem aqui cortando. Dando um limitezinho pra gente. Mas eu queria, Adriana, pedir para você uma dica, uma frase, um movimento que você possa deixar para as pessoas que estão assistindo a gente, que são empreendedores. Você tem essa expertise aí de negócio, tanto dentro da indústria quanto no varejo, né? Por conta, você tem a fábrica e também tem as lojas. Uhum. O que você pode deixar para as pessoas que estão assistindo a gente? Depois do elefante, eu gostei. Poxa, do elefante foi muito boa. O do elefante foi muito boa, acho que o elefante vale a pena. E adorei o nome do programa, né? Porque o que eu penso assim, que você tem que ser você. Sim. Seja você. Tem muita coisa pronta, né? Sim. Que a gente precisa desconstruir, tem muita receita que se fala, a gente tem que ter referências. Sim. Eu acho que você tem que ser humilde para querer aprender com todos, principalmente com quem trabalha com você, independente do cargo, independente da função, você precisa olhar e aprender, e você aprende muito. Sim. Eu aprendi muito com os mais simples, sempre. Eles ensinam demais. Sempre. Eu também gosto. Então, se abrir para aprender e ter sempre referências, buscar referências fora, mas dentro do seu negócio você tem as maiores referências, que são as pessoas que estão com você. Sim. E sair dessa coisa óbvia, sair dessas receitinhas de bolo, olha, é assim que faz tal coisa, é assim que lidera. Não existe isso. Eu acho que para mim, né? Não sei. Para mim a verdade é que você tem que ser você. Sim. E você tem que ouvir o seu feeling, o que você sente. Você precisa estar presente. Essa coisa de se equilibrar em tudo, essa vida, não existe isso. Eu falo que é harmonia, equilíbrio não existe. Eu acho que você tem que tentar sempre. Perfeição e equilíbrio você tenta, mas você tem que se perdoar quando não conseguir. Você tem que ser humana também, de falar assim, eu erro, eu aceitar suas falhas. Então, assim, ser você completa, sabe? Sim. E não deixar a rotina, os padrões sociais, as questões do trabalho, da economia, te corromper e te tirar de você. Eu acho que você tem que ser você. Sim, entender quem é você. Eu solto sempre uma frase que é bem popular. Quem sou eu na fila do pão dentro do meu movimento empresarial? É entender muito a sua essência, né? Sim. Para você não se perder ali no meio do processo, né? Para você não virar um robozinho ou se adequar a uma situação ou uma norma social de que você tem que ser assim. Por exemplo, você é dona de uma empresa, você é uma líder empreendedora, você tem que ser assim. Claro que não. Você tem que falar assim.
né? Eu já sofri muito por falar baixinho, por falar mais meio. As pessoas me subestimam às vezes, né? Mas tá mas tudo não bem. sabe a força que tem aí de trás. Meu Deus Mas do céu. tá tudo bem. Quem tem que saber sou eu, Claro. né? Eu não posso deixar ninguém me subestimar. Eu falo isso muito para minha filha. Eu falei, ninguém pode te atingir se você souber quem você é. Exatamente. Né? Então, seja você, saiba quem você é, seja você. A gente nunca sabe quem a gente é, na verdade. Né? Perguntou quem eu sou, eu falei, puxa, que pergunta difícil, porque você tem que fazer isso todo dia. A gente tá é um em movimento desenvolvimento sempre, isso, né? Isso o quem lindo. sou eu é algo, é uma construção, né? É um desenvolvimento de construção muito grande. Isso. Mas assim, dentro do que eu conheço de quem sou eu, né? A gente tem que estar... E do seu momento. Do seu momento. Porque assim, a gente é o estar, né? O estado de presença. Nesse momento, o que eu sou, como eu estou, e aquilo ali, eu tava falando isso há pouco, você saber se blindar também é de extrema importância, né? A dica que eu sempre falo, eu falei, sabe a menina dos incríveis? Se coloca dentro da bolinha e fica aquilo ali, você ouve, vê se isso faz sentido pra ti. Se é você. Se é você. Ou se é do outro. Se é do outro. E daí, se for do outro, você estando dentro da sua bolinha, aquilo vai bater, você vai ouvir e vai embora. Porque não é seu, né? Então, por isso que minha frase aí final seria essa. Seja você. E é uma busca diária ser você, aprender a ser você, aprender a evoluir. E você sendo você vai conseguir enxergar as pessoas diferentes. Sim. Nos detalhes. Diário, constante e permanente, né? Exatamente. É diário, constante e permanente. Ai, Adriana, obrigada! Ai, que prazer de ter você aqui. Muito obrigada, gente. Olha, eu vou deixar as redes sociais da Adriana aqui, da Corotop. Famosa. Gente, tem muita coisa dentro do movimento que a Adriana faz. Eu aprendi demais, foi um prazer imenso, muito obrigada. Eu que agradeço. Dentro da sua agenda, que é super corrida, você disponibilizar um tempinho aqui pra gente. Imagina. E é isso, gente. Obrigada. Foi uma honra, agradeço muito, sempre o seu carinho, sabe? Você não tem noção como é receber isso depois de tantos anos. Você fala, poxa, ser lembrada com tanto carinho, é muito especial. É muito especial. Mas é porque você é uma pessoa marcante. Que faz a gente entender que a gente tá aprendendo e tá ensinando alguma coisa nesse mundo, e eu acho que a gente veio aqui para isso. Vai acabar chorando a gente? Não, a gente vai tomar café, chora no café. Gente, sigam Desconstruindo Óbvio, vou deixar as redes sociais aqui, e é isso. Até mais. Tchau, tchau.